que é um bom testemunho? Por que o cristão deve dar um bom testemunho? É sobre esse tema que falarei hoje no Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o Pastor Mário Luna. Seja bem-vindo a mais um Expondo as Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: deveres da vida cristã, um bom testemunho. Então nós temos como um dos deveres da vida cristã dar um bom testemunho. Isso é importante dizer aqui. Vamos estar lendo a primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 11 e versículo de número 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer esta grande oportunidade de estar aqui, realizando mais um Expondo as Escrituras aqui no canal. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, a frente, a direção, iluminar a minha mente para que eu possa ensinar as verdades de acordo com a Tua palavra. Também ilumina a mente de cada um que está assistindo para que eles possam compreender e que Teu Espírito venha nos convencer para que possamos praticar a Tua palavra em nome de Jesus. Nós estamos aqui no Expondo as Escrituras. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. E a nossa finalidade aqui é ensinar a palavra para que possamos aprender e juntos possamos praticá-la em nome do Senhor Jesus. Eu quero avisar a você que o link do Expondo as Escrituras está na descrição desse vídeo aí. Você pode descer a tela e você vai encontrar e você vai poder clicar, será levado ao meu site. Lá você desce um pouquinho e você vai ter como clicar e baixar aí o resumo desse Expondo as Escrituras, que é o esboço, do que eu estou falando aqui durante o vídeo. Bom, você conhece já o canal aqui, o meu canal? É importante que você conheça o canal, porque afinal de contas, você está aqui interagindo no canal. Nós temos aí o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro do que vai acontecendo. Aqui nós temos as lições da EBD, a chamada EBD Comentada Online, onde eu comento todas as lições de adultos e você vai poder assistir. Eu tenho aí o finalzinho do quarto trimestre e vamos entrar agora no primeiro trimestre de 2022 e eu já tenho aí a aula 1 e a aula 2. O ano ainda nem acabou quando eu estou gravando esse vídeo e já tenho 2 aulas do ano que vem para a glória de Deus. Vamos estudar a supremacia das Escrituras. Eu vou falar aí sobre a autoridade da Bíblia na lição 1 e na lição 2 a inspiração da Bíblia. Tem aí também o Expondo as Escrituras na primeira carta de Pedro, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, desde o capítulo 1, versículo 1, com a introdução da carta e seguindo a sequência até o Expondo as Escrituras de hoje. Eu tenho também a exposição no livro de Salmos, eu tenho o Salmo 1, Salmo 128, Salmo 27, Salmo 23, Salmo 15 e outros salmos. E eu tenho também algumas exposições dentro do Novo Testamento sobre 2 Coríntios, reconciliados em Jesus, e tem o João 16:33, tenham ânimo nas aflições. Então você está convidado aí a participar no meu canal e dar uma olhadinha aí, eu creio que vai ser edificante. Não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Introdução. Continuamos a exposição da primeira carta de Pedro e o tema central dessa carta é a vida cristã, uma nova conduta em Cristo. Encerramos a porção da carta que tratou sobre a nossa eleição em Cristo e agora Pedro passa a apresentar os deveres da vida cristã. Talvez você diga assim, mas como assim deveres? Nós temos direitos, mas nós também temos deveres. Às vezes, nós queremos apenas direitos. O que acontece? Se uma pessoa for trabalhar numa empresa e ela só visar direitos, ela vai ter sérios problemas, porque ela tem deveres.
outras coisas no dia a dia. Você vai congregar numa igreja, você acha que tem direitos, mas você também tem deveres. Numa família, também é constituída de deveres e de direitos. Então nós precisamos entender que, como cristãos, nós também temos deveres. E essa seção da carta, ela é uma seção um pouco mais longa e ela vai envolver 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 a 1 Pedro capítulo 3, versículos 12. E também o capítulo 5, versículos de 1 a 5, apenas a parte A do versículo 5. Esses deveres estão ligados à nossa obediência à autoridade de Deus, porque essa sessão vai... Agora, hoje, nós estamos fazendo aqui uma entrada nessa sessão, uma introdução dentro dessa sessão, e nós vamos falar sobre a questão de submissão. Como um Deus soberano, ele estabelece seus mandamentos e nós, como seus servos, devemos obedecê-lo. Quando você tem a ideia de Deus como um Deus soberano que não pode ser questionado com as suas decisões, você entende que, como servo, você vai obedecer ao Senhor. Para eles que viviam num tempo onde havia escravos, eles conseguiam compreender isso de uma forma assim muito melhor do que nós. Mas para nós que não vivemos em um tempo onde há escravos, e louvado seja Deus por isso, que Deus não criou o homem para ser escravo, mas já que eles viviam num tempo que havia escravos, eles tinham uma ideia de como deveriam se comportar em relação a Deus. Como nós não vivemos num tempo desse, eu volto a dizer glórias a Deus por isso, nós não temos muito essa ideia de como deve ser a relação de um servo para o seu senhor. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, nas decisões que nós temos que tomar, nós acabamos deixando de cumprir essa parte de ser um servo, porque servo, ele não tem vontade. Quem tem vontade é o seu Senhor. Não adianta eu estar querendo servir a Deus fazendo algumas coisas da forma de Deus e algumas coisas da minha forma. Então eu preciso entender que não é da minha forma, é da forma de Deus. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus, tem feito em nós uma transformação e nós precisamos a cada dia buscar essa transformação para que nós venhamos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. Não somos perfeitos. Vai haver momentos que nós vamos falhar, eu falho, eu erro, eu peco, como você também vai falhar, vai errar, vai pecar, mas o que nós precisamos entender é que, primeiro, não podemos viver uma vida na prática do pecado. Segundo, precisamos respeitar a autoridade de Deus. E como é que nós vamos mostrar que respeitando? Obedecendo a sua palavra. Para que haja ordem no bom andamento da criação, Deus delegou autoridades para os papéis que os homens exercem. Então Deus, visando haver ali um bom andamento na criação, Deus delegou papéis para pessoas dentro da criação. E nós precisamos entender isso. O modelo de autoridade é o próprio Deus, que é justo e amoroso. Então, Deus é justo e amoroso, ele é o modelo, é o que devemos seguir. Ele não é um Deus opressor que abusa do seu poder para governar de forma injusta. Então, Deus não é o Deus abusivo. Da mesma forma, Pedro apresenta os deveres que devemos ter para com Deus e para com os homens que receberam autoridade. A palavra de ordem nessa parte da carta é submissão. Que parte da carta? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11, a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12 e 1 Pedro 5, do 1 ao 5, a parte A. Então, a palavra de ordem daqui para frente, durante toda a exposição que eu estiver dentro dessa parte do texto, é submissão. Trataremos hoje, no Expondo as Escrituras, sobre um bom testemunho. Primeiro, um bom testemunho depende de renúncia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2,11 diz o seguinte: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Veja que eu destaquei em negrito. Amados é um tratamento, peço-vos, um pedido, uma súplica, como a peregrinos e forasteiros, a condição dos leitores de Pedro, e agora vem o que ele vai pedir: que vos abstenhais de quê? Das concupiscências carnais, desejos. E por que devem fazer isso? Porque combatem contra a alma. Vamos entender isso de uma forma mais detalhada.
Pedro deixa claro que existe aqui uma necessidade de renúncia quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. É claro que essa renúncia não é resultado apenas de um esforço humano, tá? A possibilidade para renunciarmos veio do sacrifício de Jesus na cruz. E a força para renunciarmos vem de uma entrega total ao Senhor Jesus e de cultivarmos um relacionamento diário com Ele. Então, nós podemos ver que a força para renunciar não é apenas uma decisão nossa, mas tem a ver com a nova natureza que nós recebemos. Nós recebemos uma nova natureza. Durante o Expondo as Escrituras aqui, eu tenho sempre enfatizado o seguinte: antes de Cristo, éramos escravos do pecado. Estávamos culpados diante do tribunal de Deus. O nosso final seria a separação eterna de Deus, ou seja, a segunda morte, morte eterna, lago que arde com fogo e enxofre. Ao aceitarmos Jesus, a nossa condição diante de Deus mudou. Nós não somos mais culpados, somos perdoados do nosso pecado e recebemos uma nova natureza. É por intermédio dessa nova natureza que está em nós que nós temos condição de nos inclinar para as coisas de Deus. E temos condição de rejeitar a nossa inclinação carnal, a nossa natureza pecaminosa que ainda está aqui. Então, uma vez que você cultiva relacionamento com Deus, menos essa natureza pecaminosa, ela vai tentar controlar a sua vida. Ela vai tentar estar na frente da sua vida. Ela vai tentar menos estar ali de uma forma a querer te levar para fazer aquilo que é contrário. Ela vai tentar te influenciar, mas com a nova natureza você vai ter condição de dizer: não vou fazer. Eu não estou dizendo aqui com isso que isso é uma coisa simples, que isso é uma coisa fácil, mas eu estou dizendo com isso que nós recebemos os recursos para dizermos não às nossas vontades, aos nossos desejos. É isso que eu estou dizendo. Existem muitas pessoas frustradas no Evangelho porque tentam realizar uma mudança de comportamento baseado nos seus esforços sem confiar no que Jesus fez na cruz e no cultivo diário de um relacionamento com Ele. As pessoas podem mudar hábitos sem estar no Evangelho, mas nunca vão mudar sua posição de culpadas no tribunal de Deus com suas obras. Preste atenção numa coisa. Eu sei que você vai dizer: pastor, mas peraí. Eu conheço pessoas que não são cristãs, que um dia elas foram alcoólatras, que um dia elas foram viciadas em cigarro, que um dia elas foram até viciadas em drogas. Eu conheço casos de pessoas que foram participar de alguma organização e conseguiram não estar mais fazendo isso. Sim, houve uma mudança de comportamento? Houve. Isso é benéfico para ela? É. É benéfico para a família dela? É. Mas isso não muda a posição dela diante de Deus. Ela continua sendo culpada. Por mais que ela tenha boas obras diante do tribunal de Deus, ela está culpada. Porque o ser humano, ele já nasce culpado diante do tribunal de Deus por causa do pecado original que começou com Eva e Adão, o primeiro casal, e nesse caso passou para toda a humanidade. Pastor, mas por quê? Como assim passou para toda a humanidade? A prova de ter passado é que Deus disse que se eles comessem do fruto, né, aquele dia que comessem do fruto, morreria. E quando o casal estava ali, que foi expulso do jardim, chegou um dia que Adão morre e que Eva morre, mas os seus descendentes também começam a morrer. Então isso mostra que o pecado que eles cometeram atingiu toda a raça humana. Mas Deus deu uma solução. Qual é a solução? Jesus. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então o ser humano sem Cristo, ele pode realmente ter uma mudança de comportamento. O ser humano sem Cristo, ele pode realmente praticar obras na esfera humana que para nós são boas obras, que ajudam pessoas, é verdade, mas na esfera divina isso não salva a pessoa. O ser humano não é salvo pelo que ele faz, o ser humano é salvo pelo que Jesus fez, e é por isso que ele precisa aceitar Jesus. Se você está, nesse momento, assistindo o Expondo as Escrituras e você ainda não aceitou Jesus, é hora de você entregar a sua vida para Jesus como Senhor
Senhor e Salvador. Você precisa entender que no tribunal de Deus você só deixa de ser culpado se você aceitar Jesus. Você passa a ser filho de Deus. Deus só tem filhos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador é criatura, mas não é filho, porque para ser filho tem direito à herança. E se você não aceitou Jesus, não há herança. Pastor, qual é a herança? Vida eterna. Está em comunhão eterna com Deus. E o que vai acontecer com os que não aceitarem Jesus? Separação eterna. Uma eternidade de tormento por causa de terem rejeitado a salvação que Deus está oferecendo. A mudança que o Evangelho propõe não começa com mudança de comportamento. Isso aqui é importante dizer. Então não adianta deixar de beber, não adianta deixar de fumar, não adianta deixar de se drogar apenas. A mudança começa dentro. É de dentro para fora. Não é uma coisa externa, é uma coisa interna que se reflete do lado de fora. É igual à salvação em si. Quando o homem aceita Jesus, ele teve primeiro a palavra de Deus, chega a ele tem fé, ele se arrepende dos seus pecados. Ninguém consegue enxergar o arrependimento em si. Ninguém consegue enxergar a fé de uma pessoa, mas o que vai demonstrar a fé e o arrependimento, que nós chamamos na doutrina da salvação de conversão também, que é o lado externo da regeneração, é quando ele começa a ter novas atitudes, um novo comportamento no dia a dia. Mas isso como resultado de ter aceitado Jesus, não como resultado de uma decisão humana sem ser cristão. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de mudança de comportamento pela pessoa ter aceitado Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então a mudança que o Evangelho propõe não começa com a mudança de comportamento, mas com a mudança da nossa posição em relação a Deus, de culpados para perdoados em Cristo Jesus. Antes de Jesus, nós éramos o quê? Culpados. Estávamos de que maneira? Condenados. Mas quando aceitamos Jesus, passamos a ser perdoados dos nossos pecados. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então há uma mudança nessa situação. Antes nós éramos escravos do pecado, agora somos servos do Senhor. A palavra no original para servo é escravo também, mas é um escravo voluntário. Então em Cristo nós recebemos direito de vida. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos dar condições materiais abundantes. Isso não quer dizer que nós não podemos, através do trabalho honesto, dos esforços, conquistar coisas. Mas a finalidade de Jesus morrer na cruz do Calvário não é nos dar coisas materiais, é nos dar salvação. É mudar a nossa situação diante de Deus. Porque lá no Jardim do Éden, Satanás tentou o primeiro casal e os tirou da comunhão com Deus. E em Cristo, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Aquilo que o diabo fez para que o casal perdesse a comunhão com Deus, o Senhor deu seu Filho para retomar a comunhão. E o ser humano, quando pecou, ele passou a estar num estado de degeneração. Cada dia pior, tanto é que você vai lendo os relatos bíblicos, Caim mata Abel, e a situação foi piorando, até que chega no capítulo 6, e Deus resolve dar cabo dos homens, da criação que ele tinha feito em relação à humanidade. E ele acaba com tudo, e só é preservado Noé, sua família e os animais que entraram ali. Tudo que respirava, que tinha fôlego, que não estava debaixo d'água, acabou. Morreu. E Deus faz uma aliança com Noé. Mas depois as coisas começam a vir piorar. Você vê a história de Sodoma e de Gomorra, mostrando a inclinação do ser humano para a maldade. Mas em Jesus, o Senhor muda a situação, muda a história. Entenda uma coisa, não depende. As pessoas às vezes pensam assim: mas eu não sou um assassino, eu não sou um estuprador, eu não sou um agressor de mulheres, eu não sou um pedófilo. Tudo isso são coisas muito terríveis. Mas mesmo assim, você, se não tem Jesus, como eu antes de não ter Jesus, era culpado no tribunal de Deus, por causa do pecado original que passou a fazer parte da humanidade. Então eu e você precisamos de Jesus.
Não se trata de mudança de comportamento primeiro, trata-se de mudança de posição. Como resultado disso, podemos renunciar aos nossos desejos pecaminosos. Recebemos uma nova natureza. Temos condição agora para dizer não ao pecado. Temos condição para rejeitar os nossos desejos, as nossas vontades. Mas temos que cultivar um relacionamento com Deus. Pedro começa o versículo da seguinte forma: peço-vos ou exorto-vos. É muito mais do que um apelo, um pedido. É uma súplica do fundo do coração. Sabe quem usou essa súplica também? Paulo. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Paulo também fez uma súplica baseada em tudo que ele tinha ensinado desde o capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. Pedro agora está fazendo uma súplica também aos seus leitores, mostrando para eles a necessidade que eles tinham. Ele faz um pedido, muito mais do que um pedido, ele faz uma súplica do fundo do coração. Ele faz essa súplica e apela aos seus leitores, os chamando de amados. Ele usa um ponto de contato. Ele chama eles amados. Vocês são amados. Eu vos amo em Jesus Cristo. Você que está assistindo, expondo as Escrituras, em Cristo Jesus, vocês são amados. Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus é alvo desse amor. Você precisa aceitar esse amor. Precisa aceitar a salvação. E ele faz uma súplica pedindo o quê? Aqui ele apela para que não ceda às concupiscências carnais. Veja bem. Antes de Cristo, Pedro está escrevendo para a sua maioria ali, são gentios. Os judeus, eles tinham tido contato com a palavra de Deus por meio do Antigo Testamento. Eles já sabiam o que era correto e o errado. Se praticavam errado, faziam com consciência. Porém, a lei não tinha poder para salvar. A lei tinha poder para apontar a condição do ser humano. Por isso que o texto diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. As pessoas pensam que a letra ali é estudar. Não tem nada a ver com estudar. Ali está fazendo um contraste entre duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. E por que a letra mata? Porque se você tentar seguir a lei para ser salvo, você não consegue. Porque um errinho que você comete, você já está condenado. Então, por isso, se basear a nossa salvação em obras, é perder tempo. Nós vamos ser condenados. Mas em Cristo não, a nova aliança. Por isso ele diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, por meio do que ele fez na cruz do Calvário. Então não buscamos salvação por meio do que fazemos, e sim por meio do que Jesus fez. Agora, por causa do que Jesus fez, nós temos uma vida diferente. Então Pedro ele vai dizer o seguinte, que não cedam às concupiscências carnais, aos desejos carnais. Vocês não podem ceder a esses desejos, Pedro está dizendo. Porque ele está tendo leitores que são gentios, Antes eram gentios, porque agora eles são igreja. Eu já ensinei que diante de Deus existem três povos: judeus, gentios, que é todos aqueles que não são judeu, e igreja. Todo judeu e gentio que aceita Jesus passa a ser igreja. Deixou de ser ou judeu ou gentio no sentido da visão bíblica. É claro que um judeu é judeu, brasileiro é brasileiro, português é português, espanhol é espanhol, mas eu digo no sentido bíblico. Ele passa a ser igreja. Mas aí Pedro está falando para eles, eles tinham uma vida como gentios, eles tinham um mau costume, eles viviam em idolatria, eles viviam em orgias. E Pedro está dizendo, não, vocês não podem mais ceder a esses desejos. Nossa nova condição de povo adquirido, que nós lemos no versículo 10, que está no Expondo as Escrituras aqui no canal, versículo 9, melhor dizendo, mostra que nós somos povo adquirido. Nossa nova condição de povo adquirido de Deus nos separa do povo deste mundo e nos faz peregrinos aqui. Vivemos numa terra a qual não pertencemos. Você consegue entender isso?
Por que o cristão não pode viver focado aqui, pensando só no aqui e no agora? Pensando em gastar sua vida apenas para conquistar coisas materiais? Paulo ensina aos Colossenses que nós devemos buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra como prioridade de vida. Mas muitos de nós caem na armadilha de buscar as coisas da terra. Nós não pertencemos a essa terra. Ao aceitar Jesus Cristo, a nossa pátria é celestial. A nossa herança está no céu. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Então não podemos concentrar nossa vida no aqui e no agora. Nossa verdadeira cidadania está no céu com Cristo. Aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, ele nos deu o direito de ter junto aquela herança. Nós temos herança, nós temos vida eterna. Deus planejou, Deus preparou esse plano, Jesus Cristo veio executar. O Espírito Santo está aí, ó, dentro dessa supervisão. É claro que Pai, Filho e Espírito Santo sempre estiveram presentes durante toda a história da salvação. Durante todo o plano da salvação, de Gênesis até o Apocalipse. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Filho de Deus, ele nos dá essa condição. Nossa verdadeira cidadania está no céu. Por sermos estrangeiros nessa terra, devemos nos abster dos prazeres malignos deste mundo que procuram destruir nossa alma. Se você não pertence a uma terra, por que você vai participar daquilo que aquela terra está oferecendo? Você lembra de Daniel e dos seus 3 amigos? Eles propuseram no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Qual era o problema naquele momento? Aquela nação, aquele império, era um império idólatra. Tudo que eles faziam era oferecido a deuses estranhos. Israel, um dos motivos mais graves de Israel, do Reino do Sul, melhor dizendo, ter ido para o cativeiro, o Reino do Norte também, mas o Reino do Sul, a tribo de Judá e Benjamim ter ido para o cativeiro, na Babilônia, foi a idolatria. E agora Daniel entende, espera aí, nós estamos aqui por causa da idolatria. Isso não quer dizer que Daniel era um idólatra, mas vivia no meio de quem praticava idolatria. E agora ele pensa o seguinte, como é que eu vou viver na terra estrangeira no mesmo pecado de antes? Deus estava curando o seu povo da idolatria. E aí o que Daniel faz? Daniel se propõe a não se contaminar, porque ao comer aqueles alimentos, ele estaria participando da idolatria daquele povo. Então ele sabia, eu não sou daqui. Não é porque eu estou aqui por um tempo que eu vou me assemelhar a eles. E o mesmo se aplica a eu e você. Não é porque nós estamos passando um tempo aqui nessa terra, não sei quantos anos, 50, 70, 90, 80, 30, 20, não sei. Eu não sei quanto tempo. Mas não é porque estamos passando um tempo aqui nessa terra que vamos nos assemelhar, que vamos nos amoldar, tomar forma do comportamento do mundo. Eles não têm lei de Deus, eles não seguem a lei de Deus. Nós não podemos usar como padrão o comportamento deles, porque eles não têm a lei de Deus. Então nós temos que ter um comportamento diferente em Cristo. Por quê? Porque esse mau comportamento procura destruir nossa alma. Não é uma destruição no sentido de exterminar a nossa alma, no sentido dela não existir mais. Não é disso que o texto está falando. Essa destruição é sermos mandados para um lugar de tormento e de dor eternamente. Porque a alma, ela não é destrutiva como o corpo físico. A alma é eterna. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer para você nesse expondo as escrituras, nessa mensagem, é: aonde você quer passar a sua eternidade? Com Deus ou longe de Deus? Não, porque a decisão é sua. A decisão não é minha, não sou eu que decido por você. Existe um monte de coisas nessa vida que nós não podemos fazer um pelo outro. Exemplo, eu não posso comer, me alimentar por você. É você que tem que se alimentar. Eu posso... Estou falando de alimento físico mesmo, alimento material. Agora, eu também não posso me alimentar espiritualmente por você. Ir para o culto, ouvir a palavra, e depois não estou me alimentando por você, eu estou me alimentando por mim.
Não por você. Eu posso orar por você, mas me alimentar por você, jamais. Eu também não posso aceitar Jesus por você. Por mais que o marido ame uma esposa, por mais que uma esposa ame o marido, por mais que uma mãe ame um filho, por mais que um filho ame uma mãe, por mais que um pai ame um filho ame um pai, eles não podem aceitar Jesus um pelo outro. A decisão é pessoal. Então nós precisamos nos abster da concupiscência, da carne, porque procura destruir a nossa alma. Pedro fala das concupiscências, que são desejos pecaminosos, dos mais variados. Dos mais variados. Ele não fez uma lista aqui, mas ele já havia feito uma lista anteriormente. Falou de malícia, falou de maledicência, falou de murmuração, falou de hipocrisia, falou de tudo isso. Então nós temos que nos ater à vontade de Deus. Negar a si mesmo é uma condição para ser discípulo de Jesus. Você precisa entender o seguinte: Jesus pagou a dívida na cruz do Calvário. Você não paga para ser salvo, mas houve um pagamento. Não foi de graça, não. Nós recebemos através da graça a salvação, mas Jesus teve que pagar. Houve um pagamento. E isso mostra a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque se Deus chegasse e perdoasse os pecadores sem o pagamento da dívida, seria algo injusto. Não houve pagamento. Então o que a pessoa faz? Ué, como assim? Estou inocente sem pagamento? Não. Deus, usando a sua justiça, foi lá. Vocês não vão pagar porque vocês não têm como pagar. Mas eu vou enviar meu filho para pagar no lugar de vocês. Agora, só tem validade o pagamento para quem aceitar ele como Senhor e Salvador. Acabou. Então Deus foi justo. É claro que na esfera humana você não vai fazer uma comparação e dizer assim, então é por isso que eu nunca posso perdoar uma dívida. Porque se eu perdoar eu não estou sendo justo. Ei, mas aí muda. Se você perdoar a dívida, você está imitando o padrão do próprio Deus que nos ensinou a perdoar, nesse caso. Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Nós não pagamos a nossa dívida. Quem pagou foi Jesus. Foi Jesus que pagou a dívida, não foi eu que paguei a dívida. Então você não pode usar isso como exemplo. Não pode. Por isso, presta atenção, nós precisamos negar a si mesmo é uma condição para ser discípulo de Jesus. Por isso, nosso bom testemunho depende de renunciarmos às práticas que são realizadas pelos não cristãos. Vivemos no meio de não cristãos. Vivemos no meio de cristãos que estão realizando coisas que não deveriam. E todo mundo vai entrar pelo mesmo caminho? É claro que não. A palavra de Deus diz que não. E que não podemos praticá-las, pois nosso padrão de conduta foi alterado quando recebemos o novo nascimento. E qual é o nosso padrão de conduta? O padrão do reino. E no que se baseia o reino? Na palavra de Deus. É por isso que você precisa meditar dia e noite na palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa refletir na palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. Nós precisamos meditar, nós precisamos estudar. Temos o padrão de conduta de cidadãos do reino de Deus. Não podemos nos esquecer de quem é o nosso rei, Jesus. De quem somos? Somos dele. E para onde estamos indo? Para o céu. Você não pode perder isso. Porque se você perder isso, você se deixa levar pela situação. Lembra quando os anjos foram lá tirar Ló e sua família, Sodoma e Gomorra? E falou, vamos embora, pressa-te para salvar a vida, para escapar pela vida de vocês. E lá vai ele pelos caminhos. Mas disse, não olhe para trás. Mas o coração da mulher de Ló estava naquele lugar. Ela estava enraizada naquele lugar. E de repente ela olha para trás e é convertida numa estátua de sal. Para que pudesse servir como testemunho daqueles que olham, que estão voltados. Talvez você pare para pensar, às vezes a gente está buscando simbolismo no porquê a mulher foi transformada numa estátua de sal. Mas o que mais importa nesse texto não é ela ter sido transformada numa estátua de sal, mas ela ter sido transformada numa estátua de sal porque ela estava enraizada nas coisas daquele lugar. Então ela se tornou uma estátua. Ela estava paralisada, petrificada. E era assim que ela estava, a nível das coisas de Deus, petrificada, paralisada. Infelizmente, existem pessoas que estão dentro das igrejas, mas que estão paralisadas, petrificadas a sua fé.
elas estão voltadas para as coisas antigas. E o Senhor está dizendo, eu quero um relacionamento de verdade. Deus não é um Deus de relacionamento pela metade. É um relacionamento de verdade, completo. Você aceitaria se relacionar com uma pessoa por metade? Existem casais que estão aceitando, mas isso vai contra a palavra de Deus. A Bíblia diz, deixará o varão seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa ou sua mulher, e serão ambos uma só carne. É uma união física e espiritual, unidos, uma só carne. Mas tem gente que não está preocupado com isso. É um relacionamento aberto. Então eles estão casados até no cartório, mas eles têm relacionamento aberto. E aí o marido pode sair com outras mulheres, a mulher pode sair com outros homens, e assim sucessivamente. Isso não é bíblico. Mas casais que seguem, pelo menos de certa forma, o padrão bíblico, mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo os que não são cristãos, eles não vão querer dividir a esposa com outra pessoa. Ela não vai querer dividir o marido com outra pessoa. E por que Deus tem que dividir a gente com o mundo? Ele quer a gente só para ele. Ele tem zelo. Ele tem cuidado. Isso é importante dizer aqui. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então compartilha lá na sua rede social. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E deixa o like, que às vezes você vai embora e esquece de deixar o like. E também comenta aí no vídeo, se você quiser, o que você está achando, tá bom? 2. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui é: traz como resultado a glória de Deus. Então, bom testemunho traz como resultado a glória de Deus. Quando nós voltamos aqui, nós falamos que o bom testemunho depende de renúncia, número 1. E no número 2, traz a glória de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, ou seja, os que não são igreja, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O apelo de Pedro no versículo anterior, que nós já lemos, tem como propósito o que ele vai dizer aqui. O que ele vai dizer? Seus leitores vivem entre pessoas gentias, que não são cristãos, que estavam acostumados com todo tipo de orgias e idolatrias. Ele reconhece que o simples fato de alguém se tornar cristão, naqueles dias, o tornava diante dos não cristãos um malfeitor. Por quê? Isso acontecia porque os cristãos abandonavam seus hábitos pecaminosos, não reconheciam mais outros deuses e também não consideravam o imperador como um deus. E aí a coisa ficava séria. Ser cristão era ser inimigo do sistema. Tornar-se cristão era motivo de ser desprezado. Entre as acusações feitas contra os cristãos na época de Pedro estavam, vamos lá, deslealdade ao imperador. João 19:12 diz: desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se solta este, não é amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Então, o que eles estão acusando aqui? Deslealdade ao imperador se Pilatos solta Jesus. Mas os cristãos, eles eram acusados de deslealdade ao imperador. Por quê? Porque eles não se submetiam a adorar o imperador como Deus. Foi por causa disso que Misael, Azarias e Ananias foram para a fornalha de fogo ardente. Porque eles se recusaram a adorar Nabucodonosor como Deus. Mas Deus interveio naquele momento e livrou seus servos. Mas houve momentos na história que pessoas se recusaram a adorar homens ou se recusaram a blasfemar contra o nome do Senhor, negar sua fé, e o Senhor permitiu que eles fossem mortos. Chegou o momento da morte, eles estavam glorificando a Deus através daquela forma de morte, que era o martírio. Segundo, propagação de costumes ilegais. Eles eram acusados de deslealdade ao imperador, de propagação de costumes ilegais, Atos 16, 20 e 21. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então eles têm
o evangelho como costumes, como hábitos. Por quê? Porque ao aceitar Jesus, eles deixavam de adorar o imperador. Eles deixavam de participar das festas pagãs, das festas idólatras, das orgias, do culto aonde era celebrado o sexo. Em Éfeso, havia as prostitutas cultuais. Em outras cidades, Corinto também, melhor dizendo também, havia prostitutas cultuais, aonde elas, como forma de adoração aos deuses que elas professavam, elas tinham relação sexual com os homens, que iam até o templo. E à noite elas desciam para a cidade para se prostituir com qualquer pessoa que quisesse, como forma de cultuar aos deuses que eles serviam. Imagine um cristão participando disso. Então eles tinham os cristãos como malfeitores, porque queriam que eles viessem a praticar o que eles chamavam de costumes que eles não tinham, abrir mão dos hábitos que eles tinham. Também acusava os cristãos de difamação dos deuses. Atos 23, 27. Ainda que eles não eram deuses coisa nenhuma. Naquele mesmo tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, ou seja, do evangelho, do cristianismo. Porque era chamado, às vezes, o evangelho, o cristianismo de caminho. Porque um certo ourives da prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana. Diana era uma suposta deusa, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos nossa prosperidade. Está dizendo, a gente ganha o pão de cada dia através de vender esses nichos da Diana. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Paulo estava pregando o que a Bíblia diz. Não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então o que ele faz aqui? Ele incita aquele povo, os profissionais que vendiam aqueles nichos, a irem contra Paulo. Não por causa da Diana em si, mas porque eles usavam a Diana como fonte de lucro. Vamos vender nicho da Diana. Então, se a gente para de vender, se as pessoas começam a acreditar e se convertem ao cristianismo, que elas não precisam adorar imagens de escultura, que não precisava adorar aquela deusa por meio daqueles nichos, eles perderiam o lucro. Eles perderiam aquilo. Então o que eles fizeram? Se revoltaram e começaram a falar sobre eles se levantarem contra os deuses. Mas na verdade o problema não era esse. O problema era o bolso deles. E transtornos em geral. Também eles eram acusados. Atos 17, 6 e 7. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: este que tem alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos esses procedem contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então eles acusavam os cristãos de transtorno, porque eles estavam dizendo que estava levantando um outro rei. Só que Jesus não veio para poder reinar aqui nessa terra. O reino de Jesus não era daqui. Naquele momento ele não estava vindo para reinar aqui. Mas eles não entenderam isso. Jesus é rei, sim, e continua sendo rei. Talvez para nós que vivemos em um país que não existe uma perseguição da forma como havia naqueles dias, pode nos soar estranho essa discriminação por parte dos não cristãos com os cristãos. Assim como nos soa estranho a relação do servo com o seu senhor, no sentido de servo com o senhor humano e servo com o senhor divino, porque nós não temos mais escravos nos nossos dias, nos soa também estranho essa questão de falar que eles eram perseguidos, porque a gente não experimenta isso da forma que eles experimentavam ou da forma que outros que vivem nos nossos dias experimentam em outros países.
Pedro justifica seu apelo, pois sua preocupação é que conserve uma boa reputação e possa refletir sua exortação anterior a uma vida santificada. Eles precisam andar em santificação, porque o andar com boas atitudes, com um bom comportamento, tem a ver com santificação na vida do cristão. Também antecipa o tema central dessa sessão da carta, a necessidade dos crentes viverem em submissão, porque isso aqui é uma introdução para o início desse trecho da carta, dessa sessão da carta sobre submissão. William Barclay diz que para Pedro havia apenas um meio de refutar as acusações que se faziam contra os cristãos, e era viver de tal maneira que a vida cristã demonstrasse por si só o infundado dessas acusações. Eles iam acusar, mas o testemunho ia ajudar os cristãos a mostrar. É mentira. Quando certa vez foi dito a Platão que certo indivíduo estava fazendo escandalosas acusações contra ele, respondeu assim: viverei de tal maneira que ninguém poderá crer no que ele diz. Esta era também a solução proposta por Pedro. Se estão nos acusando de desordem, se estão nos acusando de blasfêmia, se estão nos acusando disso ou daquilo, se nós temos um bom testemunho, o nosso testemunho prova que aquilo que eles estão falando é errado. Podemos até morrer com um bom testemunho, mas é provado que o que eles estão falando está errado. O próprio Jesus havia dito: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 16. Esta era uma linha de pensamento bem conhecida pelos judeus. Precisava haver um bom testemunho, e Jesus usa isso. Temos aqui então uma verdade que transcende o tempo. O melhor argumento em favor do cristianismo é um verdadeiro cristão. Como é que nós vamos falar bem do cristianismo se as pessoas que falam não experimentaram a transformação de vida? Então eu, para poder pregar o evangelho, eu preciso também experimentar essa transformação. Porque senão na minha boca as pessoas não vão acreditar. E gostemos ou não, cada cristão faz publicidade para o cristianismo. Seja uma publicidade boa ou uma publicidade ruim. Mediante sua vida, elogia ou denigre o nome de Cristo diante de outros. E a Bíblia diz: ai daquele que provém o escândalo. A mais poderosa força missionária é a vida de cada cristão. As pessoas vão querer mais aceitar Jesus quando elas verem transformação na nossa vida. Diferença. Por fim, a frase glorifiquem a Deus no dia da visitação tem sido interpretada de duas formas. Então, o finalzinho desse versículo, ele tem sido interpretado de duas maneiras. Vamos ver essas duas maneiras. Uns acreditam que esse dia da visitação será o dia do juízo. Que os não cristãos terão que reconhecer que Deus estava certo. Porém, existem aqueles que acreditam que o dia da visitação está relacionado à visitação para a salvação. Nesse caso, os não cristãos sendo visitados por Deus e terão ocasião de glorificá-lo em virtude do testemunho que lhes foram as boas obras dos cristãos, as quais puderam observar e reconhecer nelas o poder de Deus. Então tem duas formas de ver esse versículo. Uns acham que o dia da visitação é quando Deus trará o juízo. E eles vão ter que reconhecer, Deus está certo. Outra forma é eles terem um encontro com Jesus e depois glorificar a Deus dizendo: poxa, eu tive um encontro com Jesus, mas por causa de eu olhar a vida daquele cristão, o Senhor Jesus me alcançou. Entendeu? Então as duas formas são apresentadas. Não sabemos de fato assim, porque não temos mais Pedro para explicar pessoalmente, temos o Espírito Santo, podemos ver dessas duas maneiras ou considerar as duas ao mesmo tempo. Depois de Pedro explicar a necessidade de um bom testemunho, ele passa a falar sobre o dever de submissão em nosso convívio social, familiar e entre irmãos em Cristo. Isso nós veremos nos próximos expondo as Escrituras na primeira carta de Pedro, que eu vou prosseguir, tá? Você gostou do conteúdo desse vídeo? Então compartilha lá na sua rede social, no Facebook, no status do teu WhatsApp. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E se quiser fazer algum comentário no vídeo, fique à vontade. Conclusão. Lições que aprendemos hoje no Expondo as Escrituras. Um bom testemunho depende de renunciarmos os desejos pecaminosos para obedecermos a Deus. É claro que para renunciar os desejos pecaminosos, precisamos ter aceitado Jesus e ao mesmo tempo cultivar relacionamento com Deus.
traz como resultado a glória de Deus. Porque quando eu dou um bom testemunho, o nome do Senhor é glorificado. Vidas podem nos olhar e querer render graças ao Senhor também. Reflexões. É hora de refletir e tomar atitudes. Você entendeu o que é um bom testemunho? Dar um bom testemunho? Você tem demonstrado um bom testemunho? Você está disposto a continuar demonstrando ou assumindo hoje o seu papel de dar um bom testemunho? Você pode ser um cristão que já tem dado um bom testemunho, ou pode ser alguém que precisa começar a partir de hoje a dar um bom testemunho. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras. Eu te louvo, te glorifico, te exalto. Que o Senhor aplique as verdades aos nossos corações. Que nós possamos, Pai querido, praticar o que aprendemos aqui. Porque, Senhor querido, nós precisamos dar um bom testemunho. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor, através de nós, possa alcançar vidas, não nos deixe ceder aos nossos desejos, às nossas vontades, mas que o Senhor nos fortaleça e nos capacite, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Eu estou deixando aqui também a playlist com o Expondo as Escrituras, outros vídeos, e também a EBD comentada online. E que o Senhor nos dê a oportunidade até o próximo Expondo as Escrituras.